E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo de número 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Nós vemos aqui Lucas continuando a narrar a trajetória de Jesus e agora com a participação dos discípulos, que receberam autoridade e poder como uma antecipação do batismo com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento que Jesus concedeu a eles, outorgou a eles essa porção do Espírito Santo, eles então também começaram a realizar muitas curas, expulsar demônios e a ter sabedoria, discernimento, entendimento para pregar o evangelho do reino de Deus. E Lucas vai mostrar que Jesus não quer antecipar uma fama nacional por todo Israel, porque está incluído nesse processo o alcance da fama e a sua prisão e morte e crucificação. Então Jesus já sabe antecipadamente, ele já tem essa revelação do Espírito Santo, ele já tem esse discernimento como Cristo, como Messias, o Filho de Deus, de que esse será o passo, essa será a consequência. Então ele, ao invés de se apresentar como seria comum entre os seres humanos, da sociedade, a humanidade, se apresentar às autoridades e apresentar-se ao povo e procurar apenas crescer na sua fama, como se ele tivesse um projeto de governo neste mundo, ele até poderia fazer isso. Liderar, por exemplo, uma revolução ao conquistar o apoio de toda a nação. Mas a verdade é que Lucas vai mostrar que ele não quer isso. Ele tem uma missão: curar os enfermos, expulsar os demônios, expulsar os espíritos imundos e anunciar o evangelho, ensinar, pregar a mensagem do reino de Deus, a verdade do reino de Deus, a mensagem celestial. E sendo celestial, ela é espiritual, porque ela vai culminar com o batismo, com o Espírito Santo. Então ele não quer os reinos deste mundo. Ele tem que cumprir uma missão. E ele quer alcançar o maior número possível de cidades. O projeto de Jesus é andar por todas as cidades, vilas, todos os lugares de Israel, para depois, então, ele ir a Jerusalém, ali ser preso, ser condenado, ser crucificado, morto, mas ressurgir ao terceiro dia e subir aos céus e derramar o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Então, Lucas diz que, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito e, tornando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Ali Jesus iria continuar ensinando diretamente seus discípulos, explicando os acontecimentos, explicando especificamente o batismo com o Espírito Santo, o poder, a autoridade e o ministério que eles teriam a desempenhar, a desenvolver após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Cristo, o Messias. Versículo 11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Então veja aqui essa sequência. Ele toma a atitude de ir para o lugar deserto, juntamente com os seus discípulos. Ele tem ali que ensinar, ele quer ensinar principalmente agora os seus discípulos, capacitá-los, realizar o discipulado. Mas como a multidão está procurando, está investigando, acaba encontrando Jesus. A multidão acaba sabendo onde Jesus está, embora fosse um lugar em particular, um lugar deserto, uma cidade chamada Betsaida. Quando o povo chega, Jesus não diz que não podem vir, não os manda embora. Jesus sempre aceita a multidão. E ele, vendo pessoas enfermas, ele vai sarar os que necessitavam de cura. E pessoas chegando perto dele,
e querendo ouvi-lo, ele vai falar do reino de Deus. Isso vai antecipar a morte e a crucificação, mas ele vai cumprir sempre o seu ministério. Ele sempre está à disposição. Ele sempre diz sim, ele sempre recebe a multidão, trabalha, cura, vendo enfermos, ele cura. Ele não vai deixar de curar ninguém, porque a missão dele é estar ali justamente curando os oprimidos do diabo, libertando essas pessoas do sofrimento. Então, onde ele estiver, enquanto ele estiver aqui e passar o enfermo e chegar o enfermo e pedir para ele, ele vai atender. Ele sempre está bem disposto, sempre está à disposição pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Nós temos experimentado isso e sabemos como que é essa presença do Espírito Santo em nós, que dá vida, que dá alegria, que dá motivação, que dá ação, porque dá poder, dá inspiração. Então não nos cansa a reflexão, o pensamento, o estudo, a palavra, a ministração da cura não cansa, porque é o próprio Espírito que move isso em nós, dentro de nós. Ele nos dá esse poder, ele é o próprio poder, ele próprio trabalha junto conosco, trabalha por nós, nos ajuda, nos fortalece de todas as formas. Versículo 12. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. O que já mostra essa preparação dos discípulos, momento importante, o dia já começava a declinar, os 12 discípulos, 12 apóstolos, chegaram até Jesus e disseram para ele: nós temos que fazer alguma coisa, temos que pensar, temos que cuidar dessas pessoas como pastores, como discipuladores. Então manda a multidão embora, que aí eles vão ter um tempo, pelo sol, pela projeção que eles já faziam, daria tempo de ir a lugares e aldeias em redor, para se agasalhar, para que possam se agasalhar, pois aquele lugar deserto tem essa característica do calor forte durante o dia e de um frio severo ao anoitecer. Então, para que se agasalhem, achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Tinha o necessário para Jesus e os 12 apóstolos, mas agora a multidão chegou, não tem para a multidão, só tem para os apóstolos. E no versículo 13 encontramos assim escrito: mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Então veja bem, já um sinal da organização da igreja como uma comunidade, como uma instituição, como os apóstolos estão tão preocupados, fazendo tantos cálculos da missão, do que comer, do que vestir, do agasalho. Então eles mostram que eles tinham levado para eles 5 pães e 2 peixes, era o que eles calcularam para 13 pessoas, 12 apóstolos mais Jesus, para aquela noite. Então eles ficariam ali como se estivessem em um retiro espiritual com Jesus, Jesus ensinando, uma sala de aula, Jesus falando sobre cura, sobre libertação, sobre o reino de Deus, sobre milagres, sobre salvação, sobre espírito, sobre carne, sobre eternidade. Muitas coisas que depois nós vamos encontrar ainda no Novo Testamento. Pedro, João, Paulo também em muitos momentos vai fazer menção a essas coisas que Jesus falou ali em particular com os seus apóstolos. E tudo bem preparado, bem calculado, para que eles não passassem fome, para que eles sobrevivessem ao frio. E já os apóstolos dando este sinal de cuidado, de pastoreio, eles até se colocaram à disposição para ir comprar comida para o povo. Aqui é uma grande lição que Lucas está relatando
esse é um momento, mais um dos que nós temos acompanhado, de uma elevação aqui do nível do ministério de Jesus, pois aqui ele vai realizar um milagre, o qual vai trazer a memória de Moisés. Então a questão de ser o Messias vai vir à tona. Isso vai impactar lá já as autoridades lá em Jerusalém. A multidão vai questionar já uma possível declaração aberta de Jesus com essa intenção de ser o novo Messias, o novo Moisés, o Messias prometido por Moisés, por Davi, por José, por Jacó, pelas Escrituras do Antigo Testamento, as quais Jesus enfatizava que prestasse atenção, porque as Escrituras testificam a respeito dele. As Escrituras apontam o caminho para a vida eterna, são elas mesmas que testificam a respeito de Jesus. Então, esse fato iria trazer este cumprimento das Escrituras. Já em Jesus ele poderia ali assumir como Messias, já começar a dirigir a nação, implantar o reino ali no deserto, o reino do Messias, tomando o poder e enfrentando Roma. Então, com seu poder, com seus milagres, como fez Moisés, que venceu o exército do faraó, Jesus, o Messias, também venceria o exército romano. Esse aqui é um momento de transposição de nível, de crescimento a respeito do conhecimento de Jesus e da possibilidade dele já se manifestar como Messias. Então, enquanto os apóstolos traziam aqui uma igreja, já uma comunidade estruturada, planejada, com 5 pães, 2 peixes, com o dia, com o tempo, com a necessidade, com as possibilidades de comprar, quanto dinheiro seria necessário, a bolsa de Judas Iscariotes, quanto tem, qual é o saldo, vamos fazer um projeto, vamos fazer um planejamento. Mas Jesus vai ensinar-nos a respeito do poder, que o reino de Deus é poder, a palavra de Deus é poder, o evangelho é poder. Não é mente humana, é o poder do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, são os milagres. A igreja não deve ficar confiando nas novas técnicas administrativas, constitucionais, filosóficas, econômicas, novos estudos, novos parâmetros. A igreja deve confiar, em primeiro lugar, no poder de Deus, no batismo com o Espírito Santo. É Deus quem governa a igreja, é Deus quem administra a igreja. E administra com milagres, com sinais e maravilhas. Foi assim que Moisés venceu a Faraó. Não foi por um plano estratégico, bélico, sofisticado, moderno, com táticas de guerra bem elaboradas, mas foi pelo poder de Deus, pelo milagre de Deus, ao abrir o mar, o povo de Israel passar em seco e o mar fechar sobre os carros e cavaleiros do Egito, de Faraó. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba a autoridade, receba o poder de Deus e tenha vitória. Vitória sobre o mal, sobre o diabo, sobre o inferno, vitória sobre um mundo mal, corrompido, e que você assim possa andar em triunfo, andar em vitória, andar pelo caminho estreito conforme a vontade de Deus, conforme o ensinamento de Cristo, dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, batizado com o Espírito Santo de Deus, recebendo todos os dons espirituais que te capacitam para esta caminhada em vitória. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.